Boa tarde, gurias. Boa tarde. A gente vai começar, então, tá? A nossa reunião. Boa tarde. Meu nome é Sônia Lemos. Atualmente, eu sou coordenadora da Comissão Intersetorial de Saúde das Mulheres do Conselho Municipal de Saúde de Gravataí. É uma satisfação poder contar com todas vocês, cada um aqui participando dessa reunião. O tema que a gente vai falar hoje, ele é especialmente relevante. É o uso da cannabis para fins medicinais no SUS, para tratamento de doenças neurológicas, dores crônicas, e em especial na fibromialgia, tá? Dentro desse tema, queremos dar um olhar, então, atento para as mulheres que convivem com fibromialgia em Gravataí. Uma condição que muitas vezes é invisibilizada e vem acompanhada de sofrimento físico e emocional. 80% dos casos de fibromialgia são em mulheres, em Gravataí. O número estimado é de mais ou menos 400 mulheres com fibromialgia. Bastante gente. Falar de fibromialgia, então, é falar de dor crônica também. Mas também de busca por qualidade de vida e de acesso a tratamentos que sejam eficazes e humanizados. A fibromialgia, para quem não está muito por dentro, é uma síndrome crônica, caracterizada por dor muscular generalizada, constante e difusa, que dura mais de 3 meses e não tem evidências de inflamação. Não tem evidências de inflamação nos locais de dor. Então, pode fazer exame para ver se tem inflamação, reumatismo. Os exames de imagem, exames de sangue, não aparece nada. Nada. Então, nesse sentido, discutir alternativas terapêuticas, como o uso medicinal da cannabis com distribuição gratuita pelo SUS, é também ampliar o cuidado e garantir dignidade para essas pessoas. Mas antes de discutir sobre o tema, o importante é a gente olhar primeiro para o que Gravataí oferece hoje para fibromialgia no SUS. Eu andei pesquisando a dispensação de medicamentos e o que o SUS tem para oferecer para quem tem fibromialgia, especialmente para quem tem fibromialgia não tem nada. Tem para dor crônica, que é na farmácia municipal tem a mitriptilina, ciclobenzaprina, fluoxetina, que são remédios para depressão. A ciclobenzaprina é um relaxante muscular que melhora o sono. E a mitriptilina também é para insônia e depressão, alivia um pouco na dor. Tem também os remédios que precisam de abertura de processo para o Estado, que é a gabapentina e a pregabalina, que são para dor neuropática, ansiedade e insônia. Então, é isso que a gente tem disponível no SUS, né, para tratamento da dor crônica. No meu ponto de vista, é muito pouco. E quem tem já há bastante tempo a fibromialgia, esses remédios não funcionam mais. O organismo já acostumou. Então, é a mesma coisa que não está tomando nada. Então, para quem é refratária, também o fluxo acaba aqui. Os remédios não funcionam, a pessoa fica sem alternativa. Ainda mais quem não tem condições de comprar. Porque tem os remédios mais fortes, como duloxetina, outros remédios que são para dor crônica, mas é tudo caro. Quem não tem condições de comprar, fica à mercê.
fica impossibilitada, incapacitada, sofrendo muito com dor e cansaço, que é os dois sintomas maiores que tem a fibromialgia. Como ela está ligada é uma síndrome, né, dolorosa, o único tratamento que tem é para dor crônica no SUS. E os remédios são muito fracos para ela. Então, por isso que a gente fez essa reunião, para conversar tanto com quem tem fibromialgia, como com quem está ligado a essa área da cannabis, né? Para a gente ter uma possibilidade de dar mais dignidade a essas pessoas através da distribuição gratuita, né, pelo SUS, da cannabis medicinal, que já foi aprovada, né, em estudos que beneficia tanto dor crônica como fibromialgia, como doenças neuromusculares. A Anvisa também, esse ano, liberou o plantio e a extração do óleo para tratamento, né, com canabidiol. E andei pesquisando também os municípios que têm já distribuição pelo SUS. Eu achei o município de Criciúma, que se tornou a regulamentar a distribuição gratuita de produtos à base de pacientes, à base de cannabis medicinal pelo SUS. E o foco principal dessa política pública tem sido o tratamento de pacientes com fibromialgia. É uma condição que, como sabemos, afeta majoritariamente as mulheres e impacta severamente a qualidade de vida e a capacidade laboral. A lei, então, de Criciúma, que é a lei número 8.721, de 2025, garante a distribuição gratuita de medicamentos à base de cannabis medicinal para pacientes residentes no município, e a distribuição está ativa após um período de estruturação logística no segundo semestre de 2025. E o protocolo de Criciúma segue um modelo de uso compassivo e racional, priorizando a segurança clínica, diferente de uma entrega livre. O acesso é rigorosamente controlado, por focar em extratos padronizados, evitando óleos artesanais que podem conter metais pesados ou concentrações incertas de ativos. Então, além de estar constatado já pela ciência, a Anvisa liberou o plantio, já tem municípios que fazem esse processo. Então, isso não é uma lei nova, não é uma coisa nova que a gente está reivindicando, né, como política pública. É uma lei que já está implantada em outros municípios. E a gente precisa que seja implantada em Gravataí também, para beneficiar essas mais de 400 mulheres que têm fibromialgia em Gravataí. Eu quero dar a palavra agora para a Kátia, que ela é uma integrante do grupo de fibromialgia de Gravataí, para ela falar um pouquinho de como é do relato dela, do dia a dia, qual é o tratamento que ela está fazendo. Eu deixo a palavra contigo então, Kátia. Boa tarde, meninas, tudo bem? Me chamo Kátia, eu fui diagnosticada, eu falei para ela que eu sou bebê, né? Porque eu fui diagnosticada faz mais ou menos umas 3 semanas, mas eu já venho com essas dores há muitos anos, e aí eu estava tentando um reumato particular, e faz 1 ano, e aí eu consegui, e ela falou que eu estava numa crise muito forte. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia... Pouco consigo mexer com meus membros superiores e inferiores. Dor, assim, no cabelo, dor na unha, dói tudo, né? E aí fui diagnosticada, a médica iniciou o tratamento com a pregabalina de 75, agora eu passei para 150, mas ela falou que é uma testagem, não tem feito muito efeito para mim, e ela falou que, dependendo da minha reação, eu poderia ir, então, para o cannabis, né? Porque ela começou
com pouco, né? A dosagem, né? E é assim, eu vejo, assim, pelo que eu vejo as pessoas falando, assim, eu hoje entendo, né, que a gente sente muita dor, as pessoas acham que é preguiça, né, que a gente tá com preguiça, tá reclamando das coisas, que a gente não quer fazer as coisas, mas é bem dolorido e bem sofrido. Eu, principalmente, demorou para ter o diagnóstico, acho que piorou ainda mais, né. A médica, então, falou para ti que tu pode usar o cannabis. Ela pediu para que iniciassem, né, para fazer a testagem para ver se o pregabalina, só que ela disse que achava que não, até porque eu estava numa crise muito forte, porque como era muito tempo que eu estava com essa dor, né, essas dores, né, então ela disse, tu tá numa crise crônica, né, tu tá numa fase crônica, e ela disse assim, eu vou iniciar, vou pedir uma avaliação com o psiquiatra, e aí vamos ver se o teu organismo aceita, mas para mim, que seria na próxima, a gente ou aumenta a pregabalina ou a gente entra com cannabis. Tá. Tem mais alguém do grupo de fibromialgia que quer dar o relato? Não? E a médica, Kátia, chegou a dizer como que ela ia fazer, então, para que tu iniciasse o tratamento com o cannabis medicinal? Ela disse que ela mandou uma carta para o psiquiatra, né? Que não tem pelo SUS, né? Também não tem psiquiatra particular, né? Ela mandou, daí eu consultei com ele, e aí ele disse que eles iam ajustando gradativamente, porque não se, ele disse assim que como eu estava sofrendo com um problema de insônia, o transtorno de humor, meu humor estava oscilando muito, não poderia entrar com uma medicação muito forte, assim, de soco, então tem que aumentar gradativamente. Mas ela disse que sim, e o psiquiatra falou que vai ser gradativamente. Eles estão trabalhando juntos, né, para que isso aconteça. Mas não deu data, né? Acho que nas próximas consultas, então. Tá. Foi o psiquiatra, então, junto com a médica que... É o reumato com o psiquiatra. Isso. Que eles disseram que eles têm que, na verdade, eles têm que trabalhar junto, que às vezes não, porque é falta de informação, né? Mas que, no caso, quando tu tem algum que faz um tratamento psiquiátrico, é bom que os dois andem juntos, né? Porque como é neurológico também, né? Então precisa do aval para que não dê uma descompensação, assim, mais ou menos foi o que me explicou, né? Tá. E o psiquiatra que tu consultou é pelo SUS ou é particular? Não, no SUS a gente não tem psiquiatra, né? Tem um na rede, mas que não atende, né? E aí eu consultei os dois eu consultei na Salute. Ótimos médicos, assim, que ficaram mais de 50 minutos explicando, né? Todas as minhas comorbidades, né? Então, assim, é uma coisa difícil, né? De a gente encontrar no SUS, né? Então, eu tive que pagar porque eu tava com muita dor, eu não dormia, tava mais de um ano reclamando no posto de saúde que eu não dormia, que eu sentia dor, e ninguém falou nada. Ninguém me disse nada, ninguém mandou fazer um exame nenhum, né? E eu que fui atrás, eu que comecei a correr atrás, mas não pode, né? Daí o meu marido disse, não, então eu vou pagar uma consulta para ti, né? E aí primeiro eu consultei com o psiquiatra, depois com a reumato, depois com o psiquiatra de novo. Tá. E aí retorno agora, que é 8 de junho, eu retorno com a reumato de novo. Tá. Tu teve o diagnóstico tudo rápido, assim, porque tu teve condições, né, de pagar particular, né, as consultas. Mas quem depende só do SUS e não tem condições, sofre. Por quê? Porque pelo SUS é só o médico do posto, né? O médico do posto encaminha para o GERCOM para fazer, para consultar com o reumato, com o psiquiatra, e aí tu fica esperando até não sei quando, porque eu sei de pessoas que foram diagnosticadas em 2024, ainda não foram chamadas para consulta. A demanda é muito grande de pessoas
E os especialistas são muito poucos, e pelo município aqui não tem reumato, só tem o psiquiatra no CAPS, e olha, é É muito um grande a só? demanda, a gente não consegue. É um só, porque eu fui para consultar, né, com ele, e eles disseram que eu não era prioridade. E aí eu voltei pro posto, eu disse assim, eu sei que eu sou prioridade, pelo caso das minhas comorbidades, né, e eu disse assim, mas tudo bem, tudo bem. Daí eu disse assim, não, então meu marido chegou e disse, não, vamos pagar, porque tu precisa dormir, e tu precisa acalmar tuas dores, a gente precisa investigar. Mas não é tipo assim, a gente tem condições, mas não tem, né? Porque começa a pagar consulta, exame, daqui a pouco tu não tem, né? Mas a gente apostou nisso. Apostou, e aí eu fico indignada, porque assim, ó, nada tem no município. Nada tem no município. Assim como não tem remédio, né? Que nem tu falaste no início, e tem médico, no reumato não tem, o psiquiatra é um na rede, mas atende coisas, né, mais graves, e a medicação também não tem. Então é bem complicado para quem não tem dinheiro, né, e tá sofrendo. Como eu, sim, acredito que as outras, eu faço pouco tempo que fui diagnosticada, mas pelo que eu vi, as meninas ali, elas estão há anos com isso, né, lidando com isso, então é complicado. Tá. A Karen é de Cachoeirinha, né, Karen? Sim. Tu quer a palavra? Pode falar. Eu vou falar porque assim, ó, eu tenho que sair, que eu tenho outro compromisso. Eu já tinha marcado antes de tu ter me mandado. Então, eu só queria pontuar com vocês algumas coisas a partir do que o nosso comitê da Anfibro, tá, já validou sobre as políticas públicas e tratamentos, tá? A cannabis funciona, a cannabis tem estudo científico como funciona para, aí eu vou falar bem, para fibromialgia, não, tá? O único estudo que tem ainda diz que só, mas prestem atenção, só para fibromialgia ela não é efetiva, tá? Agora, tu tem outras comorbidades, e aí entra, por exemplo, distúrbios psiquiátricos, TDAH, porque a gente é um combo, tá? A gente não tem só uma doença, a gente tem várias coisas. A cannabis funciona, primeiro ponto. Segundo ponto, tem que cuidar muito da onde tu vai comprar essa cannabis. Porque nem todo laboratório que produz cannabis, a cannabis serve para nós, tá? Porque tem o tipo de óleo que ela é diluída e os princípios ativos que elas são separadas. Então, só o que nós recebemos que tem validação é a cannabis, que ela é separada no Canadá e nos Estados Unidos. Tá? Então, assim, a gente quer as coisas, mas tem que ser efetivas para a gente. É isso que eu quero explicar para vocês. Que às vezes a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente está na ânsia e acaba jogando os pés pela mão. Eu, por exemplo, eu passei muito mal com a cannabis. Para mim, ela não foi efetiva, porque eu tenho só a fibro. E eu fiquei pior do que eu estava. Já eu tenho pessoas que eu conheço, tá? Que como elas têm outra comorbidade associada, para elas fizeram muito bem. Como a gente sempre diz, a gente é aquele combinho, né? Tentativa e erro até a gente acertar. Mas o que eu queria deixar principalmente é, quando for efetivar, que isso for funcionar, o cuidado da onde está vindo, tá? Outra coisa, meninas, o Hospital de Clínicas tá disponibilizando para todo paciente com fibromialgia, desde que não tenha epilepsia, um tratamento gratuito com uso de neuromodulação
mais medicamentoso, tá? Então, depois eu vou passar para vocês ali, onde vocês me mandaram um link, eu vou mandar o WhatsApp ali. Quem quiser participar deste estudo, tá? É gratuito, só tem que ter disponibilidade de ir nessas datas lá, tá? Outra coisa que eu queria aproveitar para falar para vocês rapidinho, eu sei que o tema é cannabis e tudo, mas eu acho muito importante falar para vocês, é sobre a regulamentação da lei e capacitação. Porque uma coisa que está me preocupando muito é tu entrar na internet e tá lá advogado e um monte de gente prometendo coisa para vocês que é mentira, tá? Cobrando uma fortuna, um laudo, dizendo que agora vocês já são PCD, que vocês vão se aposentar, que vai ter isso, aquilo e aquele outro. E não foi regulamentado ainda, não foi discutido como isto vai ser feito, e até tu pode fazer um laudo, porém não, talvez ele não sirva, tá? Porque o governo ainda não determinou. Só que a lei, quando ela for regulamentada, o que vai acontecer? Ela tem ali, vai ter que vir incentivo de estudo para pesquisa, para aprendizado, e isso vai para os municípios, isso tem que entrar na lei orçamentária, tratamento multidisciplinar, onde vai ser feito, a capacitação é para ser feito nos postos de saúde, tá? Então, o médico lá do posto de saúde, ele tem que ser capacitado para nos atender. Nós não pertencemos ao reumato, os reumatos até nos atendem, mas a gente não pertence, agora a gente é do PCDT da dor crônica, e quem tem que nos cuidar é o médico especializado em dores crônicas. E aí diz o PCDT da dor crônica que quem vai fazer esse cuidado e acompanhamento é o médico da atenção primária da saúde, de 3 em 3 meses, e que se nós precisarmos de algum tipo de especialista, esse especialista, aí ele vai nos encaminhar, só que já vou avisar para vocês, eu tive uma reunião com a secretária da Saúde do Estado, tem 900 pessoas esperando por um reumatologista que só tem 50 vagas. Então, nós nunca vamos ser prioridade, porque sempre vai ter um caso mais prioridade que o nosso, tá? Outra coisa que eu vou deixar assim, que as pessoas também estão confundindo muito, é o prioridade. Nós somos prioridade, porém, nós tem as prioridades das prioridades que, numa fila de mercado, lotérica ou qualquer coisa assim, é a criança autista, ela sempre vai estar na frente, e o idoso acima de 80 anos. Depois deles, nós somos prioridade. Porém, hospitais e pronto atendimento emergencial não somos prioridade. A gente entra todo mundo no mesmo barco. Por quê? Porque ali é por gravidade. O caso mais grave é atendido primeiro. Agora, claro, que se eu tô ali morrendo de dor e tem uma outra pessoa que tá com dor, eu sou fibromialgica, ela não, eu sou prioridade na frente dela. Porém, em hospital e em pronto atendimento é sempre o infartado, o esfaqueado, o atropelado, quem está correndo mais risco de morte. E por que eu fiz questão de falar todas essas coisas para vocês? Porque isso são questões que chegam todo dia para a gente nas reclamações da associação, que as pessoas estão furiosas porque foram lá no hospital e não foram atendidas primeiro. E elas não vão ser, porque isso é uma ordem mundial. Não é do Rio Grande do Sul, de Gravataí ou de qualquer outra cidade. É assim, é no mundo. Protocolo de Manchester, acabou. Ligar para a gente não perder direitos. Porque Gravataí já foi um município que tiraram o direito de vocês. Justamente porque aconteceu muita coisa. O prefeito foi e tirou. Aí eu entrei no Ministério Público, junto com outras pessoas, e retomamos a lei de vocês. Então, a gente tem que, assim, deixar bem claro para as pessoas as coisas como acontecem, para a gente não perder direitos, tá? E a mesma coisa agora é essa função da lei
do pessoal querer ser PCD e se aposentar, mas isso não está regulamentado. Assim que tiver, eu passo para as meninas passam para vocês, tá? E quanto ao cannabis, eu acho muito válido, e até se o município já tem a lei, né, que traga isso para vocês, mas tendo esse cuidado da onde isso está vindo, quem vai receitar e como vocês vão fazer esse tratamento. Tá, meninas? Porque a gente é muito sensível, muito. Então, às vezes, a gente acha que vai ser bom para a gente, não é. Assim como outras medicações que a gente toma, que também não são efetivas, né? Que a gente é muito peculiar, assim. A gente começa com uma dosagem pequena e sobe, e daqui a pouco tu já está no máximo e não está adiantando mais. Então, a gente está sempre, infelizmente, né? A nossa sensibilidade, ela é tão grande, e aí eu digo que é para tudo, que é para sentimento, que é para dor, que é para cheiro, que é para vocês terem uma ideia, eu tive, a minha retina, ela queimou por causa de um cheiro. Para vocês terem uma ideia, assim, como a gente é sensível, né? Então, a gente tem que se conhecer, para a gente poder saber se aquilo realmente vai estar sendo efetivo para a gente melhorar e poder ir retomando a nossa funcionalidade, que é o que todo mundo quer, né? Porque ninguém merece viver todos os dias com dor. E numa próxima oportunidade, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre Barreiras, que é o primeiro município do Brasil a ter um tratamento que se chama humanizador, que é um tratamento especializado em fibromialgia, que até o agente de saúde é treinado para nos atender, para nos cuidar. Então, quando tiver outra reunião, e aí eu quero me programar para mim poder passar mais informações e, quem sabe, Gravataí mudar nessa realidade, ter pelo menos 2 lugares especializados para atender vocês, né, com carinho. Muito isso, obrigada, meninas. Karen. Eu agradeço muito o teu relato, as tuas informações. Concordando contigo, como a fibromialgia ela não tem uma causa específica, também não tem um tratamento específico, né? A gente tem que ver o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Para uns funciona uma coisa, para outros funciona outra. Então, para a gente ter mais opções de tratamento, que a gente está reunido aqui até para falar sobre isso, né? Porque além de ter pouco tratamento no SUS, né, o SUS disponibiliza poucos remédios, né, para esse fim, e ainda não é específico para fibromialgia, é mais para dor crônica, né, que a gente está usando, praticamente a gente está sendo cobaia, né. Cobaia, exatamente. A gente Porque usa pregabalina, esses que tem aí, eles usam para nós, mas não que realmente vai funcionar. E eu vou dizer para vocês, por mim, Karen, eu hoje não tomo nenhuma medicação, porque eu desenvolvo o efeito colateral e eu fico pior com medicação, com qualquer tipo de medicação do que sem, né? Então, e até para mim, o que funciona quando eu estou em crise, por incrível que pareça, é de pirona gotas. A mesma dosagem que a gente dá para um bebê é o que eu tomo. E é o que me alivia, né? E tem pessoas que vão tomar, vai ser que nem esfregar na barriga, que não vai funcionar, que não vai ajustar. Sim. Porque a gente, infelizmente, tem essa particularidade de que para cada uma é uma receita de bolo diferente. A doença é a mesma, né? Mas, porém, a gente tem essa diferença que o que funciona para uma não funciona para outra, né? Tem que ajustar o exercício físico, que para uma é 15 minutos, para outra é 5, uma tem que ser hidroginástica, a outra é caminhada, uma é aeróbica, a outra é dança, a outra é não sei o quê, nem todas nós temos. Então, por isso que é tão difícil lidar com a fibromialgia. Então, faço votos que vocês consigam, né, mas sempre com esse cuidado de onde está vindo, né,
Sim. De onde está vindo, qual é o laboratório que vai fornecer, como isso vai ser feito, esse médico tem especialização para cuidar de vocês, porque não adianta, a gente já está toda esgualepada e ainda fazer um tratamento de qualquer maneira. E participem dessa pesquisa do Clínicas, onde vocês vão participar de uma pesquisa com medicação, com neuromodulação. Ela é uma pesquisa maravilhosa, que ela está sendo feita em parceria com Harvard dos Estados Unidos, tá? Esse estudo, só para vocês terem uma ideia do estudo, a primeira, como é que a gente diz, amostra, já apareceu que mais de 60% das fibromialgicas estão acima do peso em função das medicações e, né, de tudo que envolve, que dessas aí, 50% delas desenvolver, olha o número absurdo, a fibromialgia pós-trauma e trauma de abuso. Mais de 50%, porque 100% é pós-trauma, tá, gente? Isso também é outro fato já comprovado. Toda fibromialgia desenvolve a fibromialgia pós-trauma. Só que trauma pode ser qualquer coisa, pode ser um assalto, pode ser uma perda familiar, pode ser a perda do emprego, pode ser uma doença, sei lá, sabe, que foi hospitalizada. Só que as fibromialgicas em si, mais de 50% o trauma foi abuso. Então, assim, é incrível o que essa pesquisa vai nos trazer. E pode participar os filhos de vocês, porque eles têm que ter esse número também. Tá? Então, eu vou deixar ali para vocês participarem. Tá bom, muito obrigada, Karen. Beijo, gurias, fiquem com Deus, eu vou ter que sair, mas aí a gente marca outro dia e conversa bastante, tá bom? Fiquem bem. Obrigada, Karen. Mas alguém quer fazer algum relato sobre a fibromialgia? Eu sei que tem aqui bastante gente participando, né, do grupo de fibromialgicas. Se alguém quiser falar, fica à vontade para participar. Não? Eu posso falar. Pode falar, então, fica à vontade. Eu sou a Cissa, sou do gabinete da deputada Bruna Rodrigues, também sou do Conselho Estadual de Saúde e tenho fibromialgia. E faz muito sentido, a minha fibromialgia, a primeira crise muito forte, surgiu depois de uma perda familiar, né? Onde a minha mãe tinha a esclerose lateral amiotrófica. E ela ficou 1 ano no hospital, né? E mais 3 anos em casa. Então foi uma dedicação total a ela. E depois disso eu tive crises, né? A crise começou com a falta de. Eu não conseguia dormir. Eu passei 1 semana sem dormir, com muita dor nas pernas, nos braços. E essa dor andava e eu achava que eu estava ficando maluca, né? Até eu procurar um neurologista, um especialista em dor, né? E ele me diagnosticou com fibromialgia. E a minha maior dificuldade é a névoa mental. Eu tenho muita névoa mental. Eu sou uma pessoa muito. Tenho muitas coisas no dia a dia que eu faço, né? Eu estudo também, isso é muito dificultoso, assim, porque a gente tem que se dedicar muito mais, né? E dar uma estafa mental. Os remédios que eu tomei, né? Primeiro, na crise, eu botei o adesivo de morfina, a pregabalina e duloxetina, né? A morfina foi a primeira vez, vamos dizer assim, que eu realmente não senti mais dor, assim, no corpo, né? Que foi muito bom, mas ela tinha um prazo, né? Eu não podia usar sempre o adesivo.
A pregabalina e a duloxetina me deixavam muito devagar, assim, sabe? E eu não conseguia raciocinar direito, acho que não me fez bem, assim. Então, eu pedi aos poucos para não usar mais o medicamento se eu não tivesse em crise, né? Não uso. Eu tenho as dores, né, diárias, faço um pouco de exercício físico, que também é muito complicado, porque quando eu inicio uma semana eu faço e depois outra semana eu paro, porque dói todo o corpo, né? É bem difícil. E tem essa dificuldade também de fazer exames físicos, exercício físico, né? E gostaria de ter esse medicamento, ter acesso ao medicamento com canabidiol, né? Que eu experimentei uma vez, assim, tinha uma amiga minha, eu pedi para ela botar 2 gotinhas na minha boca e me aliviou muito, assim. Então, eu quero tentar introduzir esse medicamento, porque eu não alterei nada, sabe? Melhorou muito no dia que eu usei e foi muito rápido. A pregabalina demorou 2 semanas para fazer efeito, assim, né? E depois só foi piorando, porque cada vez que eu ia no médico, no neurologista, ele queria aumentar mais a dosagem. E aí eu vi que não estava fazendo bem e eu pedi para tirar tudo, né? Porque eu não queria ficar dependente daqueles medicamentos que me alterava toda, né? Então é bem complicado. Outra coisa é a gente explicar para as pessoas que a gente tem fibromialgia, que a gente tem dias que a gente não quer sair de casa, né? Que a gente tem dor. Ainda há muito preconceito, né? Sobre isso. Outra coisa também é o médico dar um diagnóstico, né? Dar a CID pra gente, porque muitos médicos relutam, não dão, né? Querem fazer mais testes e tal. Então é bem complicado. E a gente convive, né? Guerreiras aí, convivendo com a fibromialgia. E é isso, Sobrevivendo, né? sobrevivendo, né, Cissa? Então, eu peço desculpa de ter chegado atrasada e agradeço, Cissa, pelo convite, que é muito importante a gente ter essas rodas para a gente conversar, né? Trocar experiências, né? Então, agradeço, era isso. Muito obrigada, Cissa. Quando tiver outra reunião online, assim, com certeza eu vou te convidar também, tá? Obrigado pelo teu relato. E como tu falou, né, os remédios, além de não ser específico para fibromialgia, eles causam muitos efeitos colaterais, né? Engorda, a gente acaba acrescentando outras doenças, né, como estraga o fígado, o rim, e mais outras coisas também, né, dos efeitos colaterais dos medicamentos que não são específicos para a fibromialgia, né? A gente, na verdade, está testando para ver qual vai funcionar, né? Então, por isso que é mais difícil o tratamento. Muito obrigada, então, tá? Até a próxima, Cissa. Tem mais alguém que queira falar? Dar o relato? Aí, falar um pouquinho, ela está aqui presencial com a gente. A gente está aqui no Conselho Municipal de Saúde de Gravataí. E está a Helena, a Andréia, que é integrante da Comissão da Saúde da Mulher, a Marisa também, que é integrante da Comissão da Saúde da Mulher, e a Rita, ela é do grupo de fibromialgia. Então, a Helena vai dar um relato ali para nós. Boa tarde, eu sou Helena, eu sou paciente, eu sou portador da fibromialgia, concordo plenamente, a minha fibra, ela desencadeou, como a outra colega ali falou, né, foi um pós-traumático, logo eu perdi a minha mãe, logo eu perdi meu trabalho, ficar sem uma renda, ficar com dívida, só que assim, ó,
com o apoio da minha família, né, eu fui conseguindo, só que eu tinha um problema muito sério de coluna, e as dores foram aumentando, aumentando, e até aí, desde 2017 para cá, o Hospital de Clínicas do município, eu fui encaminhada, parei no Hospital de Clínicas, e lá eles me tratando como a dor crônica, e por todas essas medicações eu já passei as mais fortes, e realmente, a que me ameniza um pouquinho é a dipirona. Só que assim, ó, eu tomo a gabapentina, eu tomo a amitriptilina, e isso deixa a gente muito grogue, muito parada. E hoje eu tenho 61 anos de idade, para mim trabalhar é difícil. De manhã a fadiga é muito grande. Resumindo, pessoal, eu acabei desenvolvendo até a herpes zoster, junto com a Stevie Johnson. A minha situação foi grave, eu fiquei 5 dias internada, sério mesmo, não desejo a ninguém, espero que nunca ninguém passe o que eu passei. E ainda triste é lidar com as pessoas que não entendem a dor da gente. Lugares que a gente às vezes chega para pedir uma ajuda, uma atenção, até olham para o lado e acham bobagem. Como uma vez eu tive numa consulta, e um especialista olhar para mim e dizer assim, não, mas a senhora é muito nova, está muito bem para ter essa doença. Aí a dor minha é por dentro e ele me olha por fora e acha que eu estou bem. Graças a Deus eu estou bem, sim, por fora. Mas a minha dor é por dentro, cada dia eu tenho dor numa parte do corpo, ela é uma dor que ela caminha no nosso corpo, ela nos rasga por dentro, e é muito grande. Eu gostaria, sim, que existisse uma medicação para aliviar mais nós. Faço meu exercício físico dentro das minhas condições. Já passei por fisioterapia, por acupuntura. Faço acompanhamento no grupo do Dr. Gerson, que ele me ajudou bastante como psiquiatra. Ele me ajudou muito, muito, gente, porque nós não temos recurso, nós não temos um neuro para nós não temos um psicólogo para nós, correto? E quando tem, é poucas sessões, porque nós também temos que entender que nós temos que dar o espaço para outros pacientes. O ano passado, eu tive uma consulta no Hospital de Clínicas, e é onde o doutor me colocou na neuromodular. Gente, quem puder, faça. É um custo, para mim, foi um custo assim, ó, pesado, porque eu estou desempregada, eu estou sem renda, mas com a ajuda do meu filho, meu esposo, eles se empenharam, e eu consegui ir. Foi 10 sessões, eu terminei quinta-feira passada, eu fazia na segunda e na quinta-feira, maravilhoso. Os médicos, assim, ó, não tem explicação, eles tratam a gente com todo amor, com todo carinho, com toda atenção, e assim, ó, eu só tenho a agradecer. Curar, não temos cura. Amenizar um pouquinho, principalmente o meu humor, gente. Eu chegava lá com a dor assim, ó, 8, 9. Hoje eu te digo que eu tô com a dor assim, ó. Hoje de manhã eu me acordei com a dor, vamos supor, 6, tá? Então ela amenizou, ela não, assim, estabeleceu, tá? E é um dia após o outro, né? Agora eu tenho reconsulta com eles, vai ser em setembro. Vamos ver como vai ser, né? Como vou me comportar, que nem a gente brincou lá. Vamos ver como a fibro vai se comportar comigo esses meses, né? E conforme eu voltar lá, se precisar fazer de novo, irei fazer de novo, sim, né? É um sacrifício, tu levantar cedo em Gravataí, tu ir, tu voltar, que daí tu sai de lá já de tarde, tu volta, tu chega na tua casa assim, ó, cansada, mas pelo menos tu vem esperançosa. Mas é assim, gente, eu digo para vocês, é conviver com a dor. Faz 9 anos que eu convivo com essa dor e não temos apoio nenhum. Perícia, nem pensar, porque o perito acha que tu tá apta a trabalhar. E eu trabalhei anos da minha vida e estou sem conseguir me aposentar ainda. Acho que quando eu fechar meus 62, talvez eles entendam que eu sou digna ao meu direito, né?
Então, é um relato, mas quem puder fazer esse tratamento, a gente faz. Só que assim, ó, que eu entendi assim, ó, temos que passar pelo nosso município, pelo nosso posto, para marcar a consulta, para chegar até lá. Não é assim, ir direto, é bem complicado. Mas não custa tentar. Vocês têm que ir em busca, sim, melhor. Nós temos que ir atrás do nosso direito e fazer valer, gente. Fazer valer mesmo. Tá? Mas vão, e o que vocês precisarem, assim, do nosso elo, que a gente é um elo. Uma tem que dar apoio à outra. Nós somos uma corrente e temos que fazer isso aí. Tá bom? Uma boa tarde a todas. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Muito obrigada, Helena, pelo teu relato. Que bom, então, que essa neuromodulação lá do Clínicas está dando resultado para quem pode fazer, né? É mais uma opção de tratamento, embora seja momentâneo, né? Não é definitivo. É mais uma opção de tratamento, assim como o canabidiol, né? Que é uma opção de tratamento também, que tem menos efeitos colaterais, eu acredito, né, do que os remédios, e faz mais bem nos sintomas da fibromialgia. E para falar um pouquinho sobre isso, também, sobre como é que funciona o canabidiol, enfim, nós temos aqui a Amanda, que ela é da Curacan, que é uma associação, né, que tem esse trabalho de canabidiol. Eu deixo a palavra contigo, Amanda, que tu fala melhor do que eu daí sobre isso, tá? Claro, boa tarde, meninas. Primeiro, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Acho que falar primeiramente que eu sou de Criciúma, então todo esse projeto de implantação eu acompanhei aqui, foi depois de muito bater na porta aí do prefeito e dos vereadores que a gente foi conseguindo colocar essa lei. Aqui na Unesc, que é a universidade comunitária que a gente tem no município, tem um ambulatório especializado em fibromialgia, que é a MASF, é um ambulatório que é reconhecido internacionalmente. A minha mãe é fibromiálgica, então a minha história com a cannabis começou comigo fazendo tratamento para endometriose, mas também acompanhando a minha mãe, né? A gente iniciou junto o tratamento. E que pena até que a Karen não está mais aqui, porque tem algumas informações que ela trouxe que eu queria até reparar. Primeiro que sim, existem muitas pesquisas clínicas feitas com a cannabis e a fibromialgia, né? Isso a gente consegue consultar em qualquer portal de trabalhos acadêmicos. Inclusive, hoje se tem mais pesquisa sobre fibromialgia do que qualquer fármaco alopático que é vendido nas farmácias. Nessa aqui, por uma série de incompatibilidade de informações, a gente ainda ouve esses comentários, inclusive pela parte médica, de que tem pouco trabalho acadêmico, enquanto, na verdade, o que falta é a busca de informação, porque eles existem, né? Só que é muito mais cômodo, às vezes, para o médico ele seguir no modelo de tratamento tradicional e do que buscar se reinventar. E uma outra coisa que a gente precisa também relembrar é que a indústria farmacêutica ela é um mercado bilionário e ela não ganha nada tratando o paciente, né? A intenção dela é que ele fique dependente dos medicamentos ao longo da vida dele. Então, uma das lutas das associações é contra a indústria farmacêutica, é por isso que a regulamentação da cannabis ela é tão difícil, porque é uma indústria que lidera o nosso mercado financeiro, né? Então, a gente, enquanto associação, ainda é muito pequeno comparados com o poder financeiro deles, mas a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho que tem se desenvolvido aí devagarinho, graças a Deus. Uma outra informação que a Karen trouxe, que é importante a gente falar, e isso sim, ela tem razão. É importante rastrear da onde que vem esse óleo, né? Não só da onde vem o óleo, mas o profissional que está prescrevendo. Porque a cannabis, quando a gente fala do óleo da cannabis, não existe só um tipo de óleo. Existem vários tipos de óleo, né? A cannabis ela é uma espécie riquíssima que tem diversas espécies
cada uma com um perfil diferente também. Então, eu vou ter aquelas plantas que têm mais teor de CBD, que é o canabidiol, que a gente fala, né? Quando a gente fala canabidiol, a gente está falando só do CBD, que é uma das moléculas da cannabis, mas tem tantas outras moléculas que fazem parte da planta. O THC, o CBG, o CBN, são mais de 170 canabinoides que fazem parte dela. Então, vão ter óleos que vão ter mais THC, outros mais CBG. Então, a prescrição do médico ela é tão importante quanto o óleo ou a origem dele, né? Porque se o médico ele não fazer uma boa prescrição, e aí que o trabalho da cannabis ele é tão abrangente, porque não adianta quando o médico for prescrever cannabis, né? Olha como a gente vai puxando os fiozinhos da meada, é toda uma transformação que precisa fazer. A gente está muito acostumado com o modelo patriarcal de cuidado e de médicos especialistas que eles olham para o paciente em partes, em pedaços, mas nós somos seres integrais. Então, numa consulta para prescrever cannabis, o médico ele não vai só olhar para a tua dor. Ele tem que olhar como é que está o teu sistema emocional, se tu está dormindo, se tu não está dormindo, como é que está a convivência com a tua família, se tu consegue interagir com as pessoas ou não consegue, como é que está a tua alimentação. E a gente percebe que na prática muitos médicos não têm essa parte humana tão desenvolvida, né? Às vezes não tem nem a capacidade de ouvir o próprio paciente. É muito mais fácil ele só listar ali alguns sintomas e tentar tratar esses sintomas sem olhar a causa toda do problema. Então, a consulta para prescrever cannabis, ela já é uma consulta diferente, né? O profissional, ele precisa olhar todas essas partes para poder prescrever o óleo certo, para saber se a pessoa ela tem uma indicação mais para o uso de um óleo rico em CBD, ou se ela é uma paciente apta para fazer o uso do THC também. Então, o que a gente percebe, como o caso da Karen, de quando a paciente ou o paciente não conseguiu se adaptar, eu não vou falar em todas as vezes, que claro, pode acontecer de um paciente ou outro ter incompatibilidade com a cannabis, né? Cada pessoa ela é especial. Mas, assim, uma grande parte foi um produto mal prescrito e mal acompanhado. Porque quando a gente fala de tratamento da cannabis, se inicia com uma dose bem baixinha e vai aumentando semanalmente até encontrar a dose ideal terapêutica para aquele paciente. Então, além da prescrição, o acompanhamento ele também é importante, né? Semanalmente ter uma conversa com esse paciente, que às vezes não, em todas as vezes, quando a gente fala das pacientes fibromialgicas, a última coisa que a cannabis vai conseguir controlar é a dor. Antes disso, ela vai melhorar o sono, ela vai melhorar a ansiedade, né? Progressivo. É diferente da maioria dos outros fármacos alopáticos, a cannabis ela até tem um efeito ou outro que é imediato, mas o efeito dela é a longo prazo. E é até muito interessante a gente falar, que foi muito falado do tratamento das clínicas com a neuromodulação, né? E um dos efeitos da cannabis é ser neuromoduladora. Por isso que ela é tão eficiente para a fibromialgia. Além desse potencial neuromodulador, ela também é anti-inflamatória, analgésica, ansiolítica. Então, o que a gente percebe com as pacientes de fibromialgia é que elas começam fazendo tratamento com a cannabis e é muito comum que ali pelo segundo, terceiro mês vá se fazendo o desmame gradual das outras medicações. Mas que, claro, precisa de um acompanhamento também, né? E é por isso que é tão difícil, porque um desmame a gente não faz só cortando o medicamento. A gente precisa reduzindo dose e ir acompanhando de perto como esse paciente está. E é por isso que o trabalho das associações, eles são tão importantes, porque a gente não faz só uma venda de óleo, né? A gente recebe o paciente, a gente acolhe e a gente acompanha esse paciente também durante o tratamento. Né? Tanto o setor de acolhimento quanto o médico prescritor também, para estar reduzindo ou aumentando a dose, caso seja necessário. Então, meninas, assim, na questão da fibromialgia, o que a gente vê tanto na parte clínica das pesquisas quanto na parte prática das associações, é um sucesso bem significativo quando as pacientes começam a fazer tratamento com cannabis, e é por isso que a cannabis vem sendo pedida dentro dos grupos de fibromialgia, né? Eu poderia trazer diversas pacientes
que traria um relato para vocês, pacientes que deixaram de fazer uso de 21 tipos de medicamento diferente, 14 tipos de medicamentos diferentes, e que antes, quando estava com os medicamentos alopáticos, não estava conseguindo ter controle sobre os sintomas da doença, né? Além de estar acumulando vários efeitos colaterais. Então, é muito comum para as fibromialgicas, depois de um longo tempo de tratamento com tantos medicamentos alopáticos, ter paralisação intestinal, paralisação de rim, de fígado, né? Isso a gente vê acontecer com frequência. Em relação a cannabis, esse problema não existe, porque a cannabis ela não passa pelo sistema de primeira absorção que a gente fala, né? Ela é absorvida um pouquinho diferente dos medicamentos alopáticos. Então, ela não tem esses efeitos colaterais que os medicamentos comuns trazem. Ela é muito mais segura e não se tem relato também por intoxicação, né? Não existe. Vocês podem procurar relatos, pesquisas. No máximo que vai acontecer, se a pessoa tomar lá 1 litro de óleo, se isso fosse possível, ela tem um pouquinho de dor de barriga de tanto óleo, né? E dormiu talvez um soninho, assim, por algumas horas, mas ela não tem efeito tóxico. E é importante lembrar também, eu sou, na verdade, servidora pública estadual na área da saúde, trabalho há 12 anos com análises clínicas, e também por um bom tempo trabalhei na regulação de leito hospitalar, e muitas vezes a gente já fez transferência de pacientes que tiveram intoxicação não intencional, pacientes de fibromialgia, né, que às vezes já estão em crise aguda, fizeram tanto uso de medicamento em casa, chega no hospital, não sabe dizer o que já tomou, faz o uso de outros medicamentos mais sedativos, mais analgésicos e acaba tendo um quadro de intoxicação severo. É muito comum isso acontecer. Então, são todos esses abusos que a cannabis, ela mostra quando a gente fala sobre o tratamento com a cannabis, que é muito mais humano, mas precisa de toda essa reavaliação da forma como a gente enxerga o nosso próprio Sistema Único de Saúde. E é por isso que é um trabalho de formiguinha, né? Hoje a gente já fala em regulamentação da cannabis no SUS, mas por muito tempo a gente teve que fazer esse trabalho educativo, né? De transformar um pouquinho a cabeça dos médicos, dos enfermeiros, e até de estar convidando a trazer a cannabis não como uma última alternativa, mas como uma primeira. Porque encher o paciente de efeitos colaterais, fazer ele gastar um monte, sem ter controle da doença, para só depois estar usando a cannabis como uma última ferramenta, né? Não deveria ser assim. Então, no caso de Gravataí, eu até tenho aqui uma listinha. Essa lei pública para dispensação da cannabis no SUS, ela existe em outros municípios também aí no Rio Grande do Sul, como São Cepé, Porto Alegre e Santa Cruz. Guaíba e São Leopoldo ainda estão em fase de tramitação. Mas o que acontece? Só a lei aprovada não garante a execução da lei, né? Porque qualquer vereador ou prefeito pode ir lá fazer a lei e isso não garante com que ela seja executada. Então, em Gravataí também empacou foi nisso, que a lei foi aprovada, mas depois eles consideraram essa lei institucional porque não tinha um planejamento orçamentário adequado para que essa lei fosse executada. Porque quando a gente fala de cannabis, são muitas patologias atendidas, né? A fibromialgia é uma delas, e olha só quantas pacientes, né? Mas a gente está falando de autismo, de quase todas as doenças mentais possíveis, enfim. Diversas patologias mesmo. Então, não tem como o município fazer essa distribuição no primeiro momento para todas essas pessoas, senão seria um investimento muito grande. Então, dentro desse planejamento orçamentário é que se constrói isso. Para quais patologias a gente vai iniciar, como que vai se dar, quem é que vai prescrever, da onde que vai vir esse medicamento, né? Se a gente vai importar, se vai comprar da farmácia, se vai comprar de associação. É isso de que trata o planejamento orçamentário e é isso que está faltando no momento. Então, a gente, enquanto instituição que representa a sociedade civil, né, os pacientes, no caso, recentemente a gente tem abordado as universidades, como a UX, para solicitar esse planejamento orçamentário, que são as universidades que devem construir ele, né? Nem a secretaria do município, nem a associação,
é a universidade que constrói, porque exige ferramentas técnicas para construir esse planejamento orçamentário, né? Então, a gente está tentando abrir esse caminho, a gente já se colocou à disposição de Gravataí também, para estar construindo essa ponte com as universidades, para estar fortalecendo esse vínculo, para que aí sim a gente consiga executar essa lei, que ela aprovada é uma maravilha, mas ela precisa acontecer. E para ela acontecer, precisa desse planejamento orçamentário. Mas a gente está seguindo esses passos, né? E essas reuniões, elas são importantes para que o município também tenha noção de como fazer isso acontecer, porque o que a gente percebe quando a gente vai nos municípios é que, como é tudo muito novo em relação a cannabis, a gente ainda está construindo esses caminhos, eles também não sabem quais atitudes tomar para que isso aconteça. Né? Então, o próximo passo é esse, a gente se coloca à disposição para estar auxiliando na construção prática e executiva dessa política que é tão importante, né? E as associações, elas dão um enfoque tão grande para a distribuição da cannabis no SUS, porque como esse trabalho ainda não é feito pelo Estado, somos nós quem recebemos os pacientes que não têm condições de arcar com o custo do tratamento, né? Porque mesmo o valor do óleo da associação sendo muito mais barato do que os importados e os comprados na farmácia, e com uma qualidade até superior, claro, né, que tem associações e associações, mas dentre aquelas que fazem um trabalho validado, o óleo ele é muito superior, inclusive, aos importados, né, porque a gente segue regras para cultivo de fitoterápicos e extrações de fitoterápicos que são dentro das nossas normas de vigilância sanitária brasileira. E a Anvisa ela é muito rigorosa quando a gente fala de produção local, muito mais rigorosa do que dos medicamentos que vêm importados. É importante a gente falar isso para a gente também dar valor para o que a gente faz no nosso país. Né? Nós temos profissionais excelentes, técnicos, agrônomos, farmacêuticos, que fazem um trabalho muito bacana de desenvolvimento de espécies, de certificação de espécies, de controle de qualidade, de rastreamento. Então, esse modelo das associações que são validadas já está muito bem implantado. Então, são produtos com excelente qualidade, né? Mas retornando, mesmo o óleo das associações sendo mais em conta do que os importados e o comprado em farmácia, às vezes nem assim o paciente consegue custear o tratamento dele. Então, nesse sentido, a Curacan, né, e tantas outras associações que eu também já acompanhei, né, acompanho algumas associações nesse trabalho de construção de projetos sociais e políticos, fazem um trabalho social muito importante. 30% dos óleos da Curacan são cedidos para pacientes sociais, né, ou de forma parcial, ou de forma integral, não só o óleo, mas também o acompanhamento médico, e é por isso que a gente dá tanto enfoque para o projeto de distribuição do SUS, porque mesmo que 30% seja social, é muita gente ainda que precisa atender. Todos os dias a gente precisa falar um não, e isso dói na gente, porque a gente sabe das transformações que o óleo traz para a pessoa, tanto para a qualidade de vida quanto para a família dela, né? Que uma pessoa resgatada não é só para o bem-estar dela, é para o bem-estar da família toda. Então, a gente se compadece de vocês, da situação de vocês, né? A gente ficou chateado, claro, quando a gente soube da situação de Gravataí, que teve esse projeto considerado institucional, mas que também já era previsto, porque faltava essa etapa de construção. E é isso, meninas. Assim, acho que antes de encerrar, eu gostaria de perguntar se alguma de vocês já faz uso do óleo de cannabis. Eu vi uma, duas, três falando que ainda não tiveram acesso, né? Então, puderem levantar a mãozinha, falar se já tiveram acesso ao óleo ou não, eu gostaria muito de saber. Márcia, pode falar, Márcia. Acho que o teu microfone está desligado. É no botãozinho do microfone lá embaixo, Márcia, onde tem o microfone com risquinho assim, ó. Acho que... Ela está procurando. ou tá, às vezes, no cantinho lá em cima à direita.
Tá, enquanto a Márcia está procurando o botão ali, eu vou falar um pouquinho, tá? Andréia. Eu sou a Andréia, né? Faço parte também da comissão aqui setorial da mulher. E também estou como coordenadora da Conferência Municipal de Saúde. E aí eu quero convidar vocês a participar, tá? Vai ser no dia 18, agora de junho, aqui no plenário mesmo, a partir das 2 horas da tarde. Inicia às 2 horas da tarde, né? Para a gente poder falar também disso aí. Mas o foco não é tanto isso aí. Daí eu estou junto com a Sônia, nós estamos organizando uma conferência livre, que o foco será só isso aí mesmo, fibromialgia. Porque é muito importante que a gente comece a trabalhar, tá? Na criação de políticas públicas, porque está se estudando, está se pesquisando sobre a fibromialgia, a gente não sabe como é que funciona, como é que é direito, mas a gente já tem que ir avançando, né? E ir trabalhando em políticas públicas. Então, assim que a gente tiver a data, né, do dia da conferência que a gente vai fazer, especialmente essa, né, uma conferência livre sobre a fibromialgia, a gente vai colocar daí nas redes sociais. Daí eu queria pedir para vocês pegar e acessar ali o Instagram do Conselho, o Facebook, todas as redes sociais, porque a gente vai colocar ali daí o link para participação, tá, gente? Porque quem está dentro, é que está sentindo, é que tem que estar lá, que tem que estar batalhando e dizendo, né? Olha, o que eu preciso, como é que eu estou me sentindo, o que pode fazer que eu acredito que vai melhorar, e vamos trabalhar dentro disso aí. Márcia, conseguiu? Acho que sim. Tá saindo aí? Aham, conseguiu. Ok. Eu sou mãe de uma criança especial, PC, e vai fazer 1 ano e pouco que ele está usando cannabis, não passou totalmente as crises, mas reduziu bastante. Só que o que acontece, né? Comentando que eu tenho dificuldade, e isso está em processo pela defensoria, então eu estou recebendo judicial. Então, estou comentando porque é para tentar facilitar a gente pegar, né? Porque é muito papel, é muito laudo, muita tranqueira, né? Então, é isso. E eu acho que a medicação realmente é válida, a gente precisa realmente ter um acesso melhor para conseguir, né? Daí é esse o meu relato. Márcia, eu queria fazer uma pergunta para ti. Uhum. Como que tu teve acesso, né? Foi prescrição, qual médico, aonde que tu compra? Assim, ó, foi bem difícil, porque eu passei pelos 4 médicos, 3 médicos, nenhum deles conhecia, não queriam medicar, tinham resistência. Aí teve um médico que queria voltar às medicações antigas, que o Juliano já tinha tomado, não tinha feito efeito. Daí eu pedi para ele se não daria para começar com o cannabis, né? Aí ele entrou. Daí esse médico entrou pela minha vontade, ele estudou, aí foi ver a quantidade que tinha que dar para o Juliano e tudo. E aí foi onde eu comecei a dar. Então, assim, não tem um médico, assim, que saiba realmente, né, o que ele está fazendo, a gente está indo mais, assim, por dedução, assim. Então, hoje a Juliana toma 6 gotas do CBC, né, que é o da Prates, que o Estado dá ali, toma 6 gotas de 12 em 12 horas para as crises convulsivas, e agora, há pouco tempo, ele teve uma consulta na PUC, que foi o único médico, assim, que eu senti que valorizou, assim, essa etapa que o Juliano está passando com cannabis, e aí aumentou um pouquinho a dose. Então, agora, faz, acho que 1 mês e pouco, 2 meses, realmente, que ele está com o médico, que eu acho que entende um pouquinho mais sobre o cannabis. Os outros foi estudo, foi experiência, né? Porque, como vocês comentaram aí, tem médicos que não receitam, não dão nem a receita. Não concordo com essa medicação. Então, quanto mais ter esclarecimento, mais relatório, eu acho que vai ajudar a todos, porque realmente eu acho que ela, para o Juliano, que nem eu disse, não passou totalmente as crises, ele ainda tem crise convulsiva, mas diminuiu bastante. E agora, dia 25 de maio, a gente vai internar na PUC para fazer um acompanhamento melhor, fazer ressonância, fazer eletros, para ver o que mais daria para fazer para ajudar ele, né? Então, é isso. Uhum. E como tu compra onde o óleo? Na verdade, quando eu comecei a comprar, eu comprava de 15 em 15 dias, 20 miligramas por 30 ml, que daí dava R$600 por mês, eu ainda conseguia manter.
Aí foi assim até a defensoria liberar. Daí hoje eu ganhei 6 vidros, né, de 200 miligramas, então já está quase no final, já está quase na hora de eu voltar lá para a defensoria para fazer toda aquela função de novo, né. Daí é assim, foi as 2 etapas, foi eu comprando e agora a defensoria dando pela farmácia do estado. Obrigada. Tem alguma pergunta para ela, Amanda? Não tenho não, mas é bacana ouvir o relato e o projeto de política existe para que justamente os processos judiciais não aconteçam mais, né? Tem o processo judicial, além de ser difícil para o paciente, o produto que o Estado ou que o município compra, muitas vezes é aquele mais caro que tem, porque não foi feito esse planejamento orçamentário antes. Então, às vezes, o que o Estado gasta com advogado, com processo, com produto caro, ele poderia estar usando isso revertido em óleo para os pacientes usarem dentro de uma política pública, né? Esse, inclusive, é Com um dos certeza. que a gente usa quando a gente fala Com de certeza. Olha quantas pessoas tem, né, com fibromialgia em Gravataí. Imagina se todo mundo entrasse na defensoria pública para conseguir, né? Olha quanto o município não ia ter que gastar com isso, né, com a judicialização. E isso, a gente usa esse argumento também, a diminuição dos medicamentos alopáticos, a diminuição de internações, o exemplo do filho da Márcia, né, para epilepsia refratária, a cannabis, ela, na verdade, começou o uso medicinal dela e terapêutico por causa da epilepsia refratária, né, era a única coisa que diminuía as crises das crianças ou dos adultos, enfim. Então, de redução de internações, redução de encaminhamentos posteriores, porque a cannabis resgata esse paciente daquele limbo que ele estava ali preso, de tomar medicação e de fazer consulta com o especialista, né? A gente vai resgatando esse paciente. Então, muito obrigada, tá, Márcia, por relembrar. Esse é um dos argumentos que a gente utiliza. Eu agradeço vocês pela participação aqui, que eu pude participar. Obrigada. A Cissa levantou a mão de novo, Cissa. Não, é só uma dúvida, assim, tipo, a Márcia falou ali como foi difícil, né, conseguir um especialista que fosse, não especialista, mas que fosse aberto a pesquisar. Eu queria saber se hoje, assim, no Conselho de Medicina, quando a gente entra em sites, assim, de especialistas, tá lá, especialista nisso, especialista naquilo, se existe no Conselho Nacional de Medicina uma especialização que a gente possa, ao invés de estar procurando um neurologista que faz outra especialização, que tenha descrito lá, né, que trabalha, ou então é pesquisador de canabidiol, de fibromialgia, porque daí que dê essas informações antes da gente procurar um médico, porque é muito desgaste, né? A gente vai procurar um médico, aí o médico não é aquilo que a gente quer, né? A gente quer procurar e como é difícil, né? E se tem junto à associação uma lista de médicos que a gente pode procurar, que seja especialista, que vai ver com outros olhos para nos encaminhar para o medicamento, né? Ô, Cissa, tem sim essa especialização, mas olha só a incoerência que a gente encontra, né? Tem a especialização, mas o médico só busca, se ele quiser, depois que ele tiver formado. Porque durante a graduação toda, ele sai sem nem saber o que é o sistema endocannabinoide, né? E hoje a gente já sabe que o sistema endocannabinoide, ele é tão importante quanto o sistema nervoso, porque é ele que conversa com todos os nossos outros sistemas. Então, a gente já começa a nossa briga das associações desde aí, para que essas disciplinas já estejam lá na graduação, no comecinho da formação médica, né? Mas sim, tem diversos especialistas com formação a prescrição de cannabis, mas a minha indicação é busquem as associações. Toda associação tem um grupo de médicos que trabalham em conjunto. No Rio Grande do Sul tem várias, né? Tem a Curacan, tem a Ascamed. Agora me fugiu os nomes, mas a gente faz parte, inclusive, de uma frente parlamentar, onde as associações são unidas, tentando construir políticas públicas, né? As associações fazem esse trabalho de encaminhamento para os médicos. E relatem também a condição social de vocês,
Por mais que às vezes pela associação a consulta já seja mais em conta e o óleo também já seja bem mais em conta, é só a título de comparação, ó. Na associação, mesmo óleo, que é R$ 300 o frasco, a mesma concentração, mesmo canabinoide, tudo igualzinho, na farmácia é R$ 1.200, o mesmo. Então, olhem a diferença, né? Mas mesmo nesses casos, relatem a condição socioeconômica de vocês, porque as associações têm perfil de auxiliar os pacientes, né? Seja qual associação for. Estou falando aqui pela Curacan, claro que é a associação que eu estou representando, mas é perfil de todas as associações fazerem isso. Tanto disponibilizarem o hall de médicos que fazem parte daquela associação e que são aptos a prescreverem a cannabis, são médicos muito humanos, eu conheço pessoalmente vários, e eles realmente são médicos diferentes. E relatem a condição socioeconômica, que eu tenho certeza que a associação vai tanto ajudar vocês no encaminhamento dessa consulta com valor mais em conta, como também no tratamento, né, com a aquisição do óleo. Muito obrigada, então, Amanda e Cissa. Tem mais alguém que queira fazer algum relato? Comentar alguma coisa, fazer alguma Não, pergunta? só para deixar claro, Amanda, então existe essa solicitação, de repente, para o Conselho de Educação, para fazer a formação, para ter essa especialidade, já está esse caminho, já está encaminhado. Porque quanto mais a gente insistir, a gente não vai naquele médico porque ele não tem especialização, mais ele vai correr atrás para fazer e mais vai ter pesquisa, né? Então, já tem, então. Isso, na verdade, assim, quando a gente implementa uma política pública, a primeira coisa que a gente faz é resolver esse gargalo médico. Então, já está lá previsto que a primeira coisa que ou o município ou o estado que está colocando aquela lei vai ter que fazer, que é ofertar qualificação, treinamento para esses médicos da rede. Se vai ser para todos, ou se ele vai selecionar um ou outro que vai estar recebendo e fazendo essas prescrições, mas esse trabalho de especialização precisa ser feito, porque os médicos, eles saem cruz, por incrível que pareça, nus e cruz, da residência médica, sem nem saber o que é o sistema endocannabinoide. Eles vêm a saber depois, porque buscam, né, por eles mesmos, ou enfim, já estão dentro de algum contexto que conhecem isso. Mas sim, essa política de treinamento, de qualificação médica, é uma das primeiras coisas que é feita no município após a implantação do projeto de lei. Né? Aí, né, voltou a falar, se vai ser para todos da rede, se vai ser para um ou dois que vão estar recebendo esses pacientes, né? Aí são políticas internas do município, mas existe sim. E esse é um gargalo, inclusive, né? Porque se não tem quem prescreva, como é que o paciente vai acessar? Então, a gente bate muito nessa tecla. Até aqui, é interessante a gente falar na UESC, em Santa Catarina, já tem essa lei aprovada para o Estado, para a distribuição da cannabis no SUS, mas acontece isso, não existe o médico prescritor do município que saiba fazer. Então, foi desenvolvido cartilhas e encaminhamentos também de instituições que fazem essas especializações, mas é uma barreira que a gente precisa vencer. É isso? Gente, foi muito produtiva, tá, a nossa reunião. Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida, quer fazer mais alguma pergunta. Eu só queria reforçar aqui, pessoal, que a gente vai fazer agora em Gravataí uma conferência de saúde. Vai ser dia 18 de junho. E a gente, aqui no conselho, tá? Quem quiser participar, pode vir aqui, tá? Dar a sua sugestão de alguma reivindicação que queira fazer para o bairro, para o posto de saúde, para qualquer coisa relacionada à saúde, tá? E a gente também vai organizar agora uma conferência livre, que é uma conferência diferente, né, da Municipal de Saúde, é uma conferência livre sobre um tema livre, sabe? Relacionado à saúde. Que a gente daí escolheu esse tema da fibromialgia para poder, né, incentivar as pessoas e pressionar mais, né, o poder público para que eles olhem, né, para essas pessoas com fibromialgia em Gravataí para
para que a gente consiga, né, elaborar essas políticas públicas, implantar no município, né, que já foi iniciado uma vez, mas não deu certo, mas agora a gente, quem sabe agora a gente faz direitinho para que dê certo, né, essa implantação. Então, a gente vai fazer essa conferência livre também. Todo mundo que quiser participar da conferência livre, daí não vai ser online, tá? Ela vai ser presencial. As duas conferências, né? Tanto a que vai ser aqui no Conselho, como a conferência livre. A livre, que vai ser o tema da fibromialgia, a gente ainda não tem local, mas assim que a gente tiver o local que vai ser feito, e a quantidade de público até para ver, né, onde a gente vai poder fazer, a gente vai divulgar, então, nas redes sociais do Conselho, né, do Conselho Municipal de Saúde, aqui de Gravataí, e quem tiver o meu contato também, eu estou no grupo da fibromialgia, estou no Instagram do Conselho, estou no Facebook do Conselho, então, para entrar em contato comigo é bem fácil, para saber mais notícias e informações sobre as conferências daí, tá? E também qualquer integrante da comissão, a Andréia está junto comigo, eu e a Andréia, a gente vai mobilizar aí para fazer essa conferência. E eu queria muito agradecer a todo mundo que está aqui participando da reunião hoje, tá? Foi muito produtiva, tanto quem veio presencial aqui, a Helena e a Rita, como quem está participando online também, tá? Eu queria muito agradecer a vocês. Assim que a gente tiver agora um outro tema, uma outra reunião, que a gente sempre faz mensalmente reunião, né, da Comissão de Saúde da Mulher, a gente escolhe um tema específico, né, que a gente está vendo ali, que precisa ser falado, e a gente faz uma live, ou a gente se reúne aqui no Conselho. E quem quiser participar também, seja bem-vindo para participar, tá? E se alguém quiser falar mais alguma coisa, deixa à vontade agora, para quem quiser falar. Já me encaminhando, então, para o final. Queria muito agradecer, então, a presença e a contribuição. Foi muito importante essa reunião, foi muito produtiva, todo mundo falou, esclareceu dúvidas, a gente trouxe bastante informação, né? E a Amanda vai ficar à disposição também de quem quiser entrar em contato com ela, tá? Para saber mais informações sobre a associação, sobre como funciona, tá? Eu tenho o contato dela, quem quiser falar com ela também pode mandar mensagem para mim, tá? Que daí eu passo o número dela. Estamos aqui, então, para seguir com o compromisso de fortalecer a saúde pública, mais acolhedora, mais humanizada e atenta às necessidades das mulheres. Muito obrigada, então, a todas vocês pela participação, tá, de cada uma. E, por hoje, então, era isso, tá, gente? Muito obrigada mesmo. Gostei muito. Tchau, pessoal. Uma boa semana, um bom resto de semana para vocês. Tchau, gurias!